Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Bem, meu planejamento para a aula de hoje é revisar um exercício que eu comentei na aula passada, sobre funções reais, né? Então eu comentei lá na resolução de exercício mostrando que no caso do conjunto das funções reais que formam um anel, esse anel possui divisores de zero. E também vou trabalhar com algumas propriedades do MDC, né, relacionando o cálculo do MDC com a resolução de equações com números inteiros e com a existência de divisores de zero dentro do anel ZN, né, que é o anel das classes de equivalência módulo N. Nós vimos alguns exemplos, né, o Z4, o Z5, o Z6. Né? Então eu vou falar sobre estas questões. Não sei se tem alguma pergunta, Gabriela, antes de eu iniciar. Não, por enquanto não. Ok. Então tá. Então eu vou iniciar. Bom, então lá naquele exercício que nós vimos na aula anterior, né, que o autor, o Adilson, comenta ali que no conjunto das funções reais, né, isto é, o conjunto de todas as funções do conjunto dos números reais, no próprio conjunto dos números reais, munido de adição usual de funções, né, e multiplicação usual de funções, ou seja, como é que se define a adição de funções? F mais G calculado num ponto X é definida por F de X mais G de X. Né? E F vezes G calculado num ponto X equivale a fazer F de X vezes G de X. G de X. É assim que é definida a operação de adição e de multiplicação no conjunto das funções. Né? Então, considerando o conjunto, todas as funções do conjunto dos números reais no próprio conjunto dos números reais, unido dessas operações, esse conjunto é um anel comutativo com unidade, né? A função que é constante e identicamente igual a 1 é a unidade, né? Porque quando a gente multiplica uma função por 1, isto é, a função constante igual a 1 multiplicada por qualquer outra função, é igual a outra função, né? F vezes 1 é igual a F. E este anel, ele tem uma propriedade, né, diferente do conjunto dos números inteiros. Esse anel tem divisores de zero. Né? Existem, então, o que isso quer dizer? Né? Existem elementos dentro desse conjunto que são diferentes de zero, né? E a multiplicação desses elementos resulta no valor igual a zero, que neste caso, né, o que representa o zero? Qual é o elemento que é o zero neste conjunto? É a função que é zero em todos os pontos. Né? Certo? E o exemplo que ele cita aqui, eu vou fazer o gráfico aqui, que na aula passada não tinha recurso para fazer, eu fiz o gráfico, então, um exemplo, né, de dois divisores de zero, são essas funções aqui, ó. A função f de r em r, chamada f de x, né, definida dessa forma aqui, ó, f de x igual a zero se o x for menor que zero, e é igual a x se o x for maior ou igual a zero. E a função g de r em r definida da seguinte forma, g de x igual
a x ao quadrado se o x ao quadrado é menor que zero, e g de x igual a zero se o x é maior ou igual a zero. Então essas duas funções, né, tanto f quanto g, são funções diferentes da função que vale zero em todos os pontos. Por exemplo, f de 1, eu uso essa regra aqui, né? F de 1 é 1, por exemplo. Então isso mostra que essa função não é igual a zero em todos os pontos. F de 2 é 2, f de 5 é de 5. Então existem infinitos pontos em que a função f tem imagem diferente de zero. E a g de x é a mesma coisa. Se eu calcular g de menos 2, né, eu vou usar essa regra aqui, ó, menos 2 ao quadrado, que é 4. Então essa função não é a função identicamente nula. Os gráficos estão apresentados aqui, ó. A f de x é zero no conjunto de valores de x negativos e é igual a x, né, a reta que faz 45 graus aqui, divide o primeiro quadrante aqui do plano xy ao meio, né? Então, 0 e x, né? E a função g, que eu até me esqueci de escrever ali, né? É esse pedacinho aqui ó, da parábola x ao quadrado para x menor que zero e é igual a zero a partir do zero, né? Então essas duas funções, quando eu multiplicar, vai dar zero, porque vejam, se eu fizer f vezes g de x num ponto x menor que zero, eu estaria multiplicando esse trecho da função f por esse trecho da função g. Então vai ficar f de x vezes g de x. F de x é zero, multiplica por x ao quadrado, vai dar zero. Então, para qualquer x negativo, quando eu multiplicar essas duas funções, vai dar zero. E quando x for maior ou igual a zero, ali ficou um pouco rasurado, mas a hipótese que eu estou fazendo é x maior ou igual a zero. F vezes g de x resulta f de x vezes g de x. F de x é x. Multiplica por zero, dá zero. Então ele tem uma rasura ali, né? X vezes zero igual a zero. Então, tanto para x menor que zero, quanto para x maior ou igual a zero, esta função é igual a zero. Portanto, ela é uma função identicamente nula. Então, estas duas funções são divisores de zero, porque ao serem multiplicadas, o resultado do produto é igual a zero, mas ambas são diferentes do elemento zero. Tá? Então, este é o significado deste termo, né? Dizer que um conjunto tem divisores de zero significa dizer que neste conjunto existem elementos diferentes do elemento neutro na adição, né, que é a função identicamente nula nesse caso, mas quando eu multiplicar esses dois elementos, o resultado será igual à função identicamente nula. Tá? Então este é um par de funções que são divisores de zero. Na verdade existem outras infinitas possibilidades, né, que eu até penso em trabalhar com isso, de repente pedir um exercício mais para frente, vocês pensarem em um exemplo diferente deste, né, de duas funções que sejam também divisoras de zero dentro deste conjunto. Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui, pessoal, sobre este exemplo. Eu só estou esclarecendo, né, um detalhe que na aula passada eu não consegui fazer. Ok? Bom, então, vou enunciar alguns teoremas aqui sobre o MDC que estabelecem certas relações entre o MDC e a solução de equações que envolvem números inteiros. Até a gente já trabalhou, né, em aulas anteriores, mas eu vou voltar a trabalhar estes resultados porque eu vou relacionar com algumas propriedades dos anéis, né, do anel dos números inteiros e também dos ideais contidos no conjunto dos números inteiros. Então, tá, temos aqui a Bruna, a Gabriela e o Guilherme, então, presentes aqui. Beleza. Então, eu vou enunciar esse teorema, né, e vou trabalhar com a demonstração. Então, antes de eu enunciar e fazer a demonstração, eu quero só comentar
uma propriedade, né, pessoal, que é um princípio, na verdade, chamado princípio da boa ordenação, né, que é um princípio que é utilizado em muitas demonstrações que envolvem propriedades, tanto do conjunto dos números naturais quanto do conjunto dos números inteiros. E este princípio, ele não é um teorema, ele não pode ser demonstrado, né? É uma propriedade que é satisfeita como se fosse um axioma, né? Para quem estudou já um pouco da geometria plana, sabe que dentro da geometria existem certas afirmações que não podem ser demonstradas, né? São consideradas verdadeiras e são chamadas de axiomas, né? Por exemplo, na geometria euclidiana, é dito que por dois pontos passa uma única reta, né? Esse é um dos axiomas da geometria euclidiana, né? Por um ponto passam infinitas retas, né? Então, essas propriedades, elas, quando não são demonstradas e são consideradas verdadeiras, são chamadas de axiomas. E a partir, então, da gente aceitar, né, que certas propriedades são verdadeiras e, portanto, são axiomas, a gente pode, né, construir uma teoria baseada nos axiomas e aí demonstrar teoremas, né, estruturados logicamente a partir de uma certa hipótese e demonstrar que uma ou outra propriedade é verdadeira. Então, o princípio da boa ordenação, ele diz o seguinte: todo subconjunto de números naturais contém um elemento que é o menor de todos, né? Todo subconjunto não vazio, desculpe, né, de números naturais contém um elemento que é o menor de todos, né? Em geral, né, isso não pode ser que não seja verdade para garantir que exista um maior de todos. Certos conjuntos têm. Por exemplo, se eu pego um conjunto finito, né, de números naturais, ele vai ter tanto o mínimo quanto o máximo. Mas tem certos conjuntos infinitos que não tem máximo, mas tem mínimo. Por exemplo, vamos pegar o conjunto dos números naturais maiores ou iguais a 10. Né? Bom, o 10 é o elemento mínimo desse conjunto, né? Se eu pegar o conjunto dos números naturais que são múltiplos de 5 e de 6 ao mesmo tempo, né? Vamos considerar o conjunto dos números naturais positivos, que são múltiplos de 5 e de 6 ao mesmo tempo, né? O menor elemento positivo que satisfaz essa propriedade é o 30, né? É o menor número natural positivo, que é tanto o múltiplo de 5 quanto o múltiplo de 6. Mas esse conjunto não tem um elemento máximo, né? Então, o princípio da boa ordenação, né, que em muitos livros é enunciado com esse nome mesmo, né, ele é considerado verdadeiro e a partir desse princípio, né, é possível demonstrar várias outras propriedades, né, como teoremas de equivalência e outros resultados, né? Então, eu vou voltar aqui para o meu texto aqui. Então, o teorema diz o seguinte, né, dados os inteiros A e B, não sendo ambos iguais a zero, né, existem inteiros x e y, tais que ax mais by é igual a d, onde o d é o MDC de A e B, né? Então, até a gente trabalhou, né, esta igualdade aqui, ó, quando fizemos o cálculo do MDC pelo algoritmo de Euclides, né? Eu até pedi para vocês fazerem um exercício, eu tenho até que fazer a leitura e a correção ali, né? Que uma vez que a gente calcula, melhor dizendo, o MDC de dois números inteiros, né, não sendo evidentemente números iguais a zero, porque fica meio sem graça, né? É sempre possível achar inteiros x e y que satisfazem essa equação aqui, ó, x mais by igual a d, onde todos eles são positivos, né, o a, o x, o b e o y, igual a d, onde o d é o MDC. Pelo algoritmo de Euclides a gente consegue achar esta igualdade aqui, né? Muito bem, então para demonstrar a validade desta propriedade, né, eu vou considerar o conjunto S de todas as combinações lineares positivas de A e B, né? Certo? Ó, então o S
compartilhando, eu não sei se era para estar compartilhando a tela. Ah, não está compartilhando? Ah, desculpa. Tá, obrigado. Desculpe aqui a ato falha. Então vamos voltar aqui. Então, dados inteiros A e B, não sendo ambos iguais a zero, né, existem inteiros x e y tais que o ax mais by é igual a d, onde o d é o MDC de A e B. Então, nós já trabalhamos, né, esta igualdade aqui no cálculo do MDC em alguns exemplos, quando trabalhamos lá com os ideais, né, que são aqueles subconjuntos formados por múltiplos de um determinado número dentro do conjunto dos números inteiros, né? Então, eu vou demonstrar essa propriedade considerando o conjunto S de todas as combinações lineares positivas de A e B, né? Ou seja, eu vou considerar o S como sendo o conjunto de números da forma AU mais BV, né? Vejam, ó, eu não estou dizendo que o A, ou o U, ou o B, ou o V, em particular, sejam positivos. Eu estou dizendo que são as combinações destes 4 números inteiros aqui, tá? De modo que o resultado seja positivo. Tá? Onde o U e o V são inteiros e o A e o B também já são inteiros por hipótese, né? Então, fazendo combinações com esses 4 números, de modo que o resultado dê positivo, toda vez que der positivo, né, faço todas as combinações possíveis e imagináveis. Escolho lá U e V inteiros, né, substituo nessa fórmula aqui, AU mais BV. Quando der maior que zero, eu coloco aqui dentro desse conjunto. Quando der zero ou menor que zero, eu não vou incluir no conjunto S. Tá? Então, a primeira coisa a observar, para poder usar o princípio da boa ordenação, é mostrar que esse conjunto é não vazio, né? Porque se ele fosse vazio, não teria como usar o princípio da boa ordenação. Porque, veja, por definição, ó, ele é formado por números positivos, certo? Então, se o A for diferente de zero, este número aqui, ó, módulo de A, que é AU mais B vezes zero, ele pertence a S, porque ele é uma combinação linear desses números aqui, né? E o módulo de A, evidentemente, é positivo, né? Certo? Então, observa o que eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, se eu vou fazer uma observação, se vamos supor que o A fosse 3, né? Então, o módulo de A é igual a 3, vai ficar 3 vezes 1, mais B vezes 0, pronto. Se o A for menos 3, né, o módulo de A continua sendo 3. Né? Então, o U tem que ser menos 1, né? Porque daí menos 3 vezes menos 1 vai dar 3. Tá? Então, a gente vai escolher o U igual a 1 ou U igual a menos 1. Se o A for positivo, eu escolho o U igual a 1. E se o A for negativo, eu escolho o U igual a menos 1. Então, isso prova que para o A diferente de zero, esse conjunto aqui é diferente do conjunto vazio. Então, como ele é formado por números inteiros positivos, ele deve conter um menor elemento. Né? Pelo princípio da boa ordenação, o S tem que conter um menor elemento que eu vou chamar de D. Tá? Então, na própria definição do conjunto S, existem inteiros x e y tais que ax mais by é igual a D. Por quê? Porque o conjunto S, por definição, é formado por combinações lineares desse tipo. Né? Certo? Então, este elemento D, que é o menor elemento que está contido no conjunto S, ele é uma combinação desta forma, ax mais by igual a D. Né? Então, por enquanto, o que eu sei é que esse número D é o menor elemento que pertence ao conjunto S. Agora eu vou provar que o D também é o MDC do A, vírgula B. É o máximo divisor comum dos números A e B. Então, como é que eu faço isso? Eu uso o algoritmo da divisão. Então, como eu vou dividir o A pelo D, então, com base no algoritmo da divisão, a gente pode escrever que o A é Q vezes D mais R, né? Onde o Q e o R são números inteiros. Né? Eu divido o A pelo D, tá certo?
vai dar uma parte inteira da divisão e vai sobrar um resto R, onde esse R é um número maior ou igual a zero e menor do que D. Certo, pessoal? Então, vejam, isso aqui é um resultado que funciona no conjunto dos números inteiros, né? Por exemplo, se eu dividir, sei lá, o número 20 por 6, né? Vai dar 3, vai sobrar 2. O resto, que é 2, é menor que 6. Né? Quando é que o resto vai ser exatamente zero? Se o A for um múltiplo de D. Né? Aí o resto vai ser zero. E é isso que eu vou provar. Então, olha só. O R é um número que é maior ou igual a zero e menor do que D. Então, eu posso escrever o R dessa forma aqui, né? R igual a menos Q vezes D. Basta eu subtrair o menos Q vezes D. Vai ficar R igual a menos Q vezes D. Acontece que o Q vezes D pode ser escrito como A menos Q vezes AX mais BY. Eu posso substituir o D por AX mais BY. Porque, por definição, né, existem números inteiros x e y que satisfazem essa igualdade aqui, que está destacada ali na tela. AX mais BY é igual a D. Então, eu vou substituir aqui. Vai ficar o R igual a menos Q vezes A vezes X mais B vezes Y. Eu desenvolvo estas multiplicações que tem aqui, né, uso a propriedade distributiva, multiplico menos Q por AX e menos Q por BY, e vou escrever que o R é igual a A que multiplica 1 menos Q vezes X, né, porque o A vai ser fator comum aqui, ó. Aqui tem o A e aqui tem o A. Né? Então, coloca ele em evidência, vai ficar 1 menos Q vezes X multiplicado por A, mais o B, que tá aparecendo aqui, ó, multiplicado por menos Q vezes Y. Tá? Ora, o que é isso aqui? É uma combinação linear de números inteiros A e B que resulta em um valor igual a R. Né? Certo? Ó, se o R for positivo, se ele fosse positivo, essa representação implicaria que R é um elemento de S. Por quê? Porque o S é, por definição, o conjunto das combinações lineares que resultam em AU mais BV igual, maior que zero. Né? Então, vejam, que isso aqui é AU mais BV, isso aqui é um caso particular. A vezes U mais B vezes V. Né? Como isso aqui é igual a R, se essa combinação for positiva, o R seria um elemento de S. Mas isso é uma contradição com o fato do D ser o menor elemento do conjunto S. Portanto, devemos ter R igual a zero. Se o R for igual a zero, o que acontece aqui? Ó, fica A igual a Q vezes D. Né? Portanto, o D é um divisor de A. D divide A. Esse é o significado desse símbolo aqui. Ó. De modo equivalente, D divide A. E de modo análogo, o D divide B. Então, o D que aparece ali é tanto um divisor de A quanto um divisor de B. Certo? Então, essa é uma propriedade. Agora, por que o D é o maior divisor positivo comum a A e B? Vamos imaginar que exista um C, um divisor comum positivo de A e B. Então, como o C é divisor de A e divisor de B, ele é divisor também de qualquer combinação desses números. Isto é, o C divide AX mais BY para todo par de inteiros X e Y. Eu vejo aqui, pessoal. Ó. Vamos imaginar assim, ó. Tá? Ó. Então, vou escrever aqui um exemplo para ilustrar aqui o que está sendo dito. Né? Por exemplo, o 2 divide 8, né? É um divisor de 8. E também o 2, ele divide, digamos, sei lá, 20. Né? Ou seja, então, o 2 vai dividir qualquer combinação entre o 8 e o X
e o 20, desculpe, né? Qualquer combinação da forma 8x mais 20y com o x e o y sendo números inteiros. Tá? É isso que está sendo dito ali. Mas então, se o C é divisor de qualquer uma dessas combinações aqui, ele é um divisor de D. Tá? Portanto, o D é o máximo divisor comum, né? Porque se ele é um divisor de D, né, é porque ele é menor que D. Então, o D é o maior divisor comum a e B. Né? Certo? Ó, se o C é um divisor de D, ele é também menor do que D. Né? Ou igual, tá certo? Né? Os divisores de um número inteiro positivo são o próprio número e qualquer valor menor. Né? Então, o que está dizendo esta propriedade? Que qualquer divisor comum de A e B é divisor de D, ou seja, o D é o maior divisor comum entre o A e o B. Quer ver? Ó, vamos mostrar um exemplo aqui para ilustrar este teorema. Vamos considerar o caso em que o A é igual a 6 e o B é igual a 15. Né? Então, o que é o conjunto S lá do teorema? O conjunto S desse teorema aqui é o conjunto das combinações lineares que a gente faz com os números A e B, de modo que o resultado da combinação linear seja positivo, considerando somente números inteiros. Né? Então, observa, ó. Esta aqui, ó, é uma combinação entre o 6 e o 15, com números inteiros menos 2 e 1, respectivamente, né? 6 vezes menos 2 mais 15 vezes 1, que dá 3. Esta combinação aqui, ó, é uma combinação linear entre os números inteiros 6 e 15, né, com coeficientes inteiros, que o resultado é positivo. 6 vezes 1 mais 15 vezes 0 dá 6. A terceira combinação que aparece aqui, ó. 6 vezes menos 1 mais 15 vezes 1. Menos 6 mais 15 dá 9. Tá certo? Então vejam, ó. Todas as combinações desses números que eu estou apresentando aqui, que são combinações entre o A igual a 6 e o B igual a 15, né, variando o U e o V. Né? Aqui o U é menos 2, aqui o V é 1. Aqui o U é 1, aqui o V é 0 e assim por diante. Todas essas combinações desses números vão produzir números que são múltiplos de 3 e o menor número positivo deste conjunto é o 3. Vocês podem tentar qualquer outra combinação aí entre o A igual a 6 e o B igual a 15, vocês não vão conseguir uma combinação que vai dar um número menor do que 3, que seja positivo. Vocês não vão conseguir uma combinação desses dois números que vai dar, por exemplo, sei lá, 1 ou 2, né? Certo? Portanto, o menor número positivo que pertence a esse conjunto é o 3. Este é o MDC de 6 e 15. Né? Vocês podem fazer o cálculo lá pelo algoritmo de Euclides, vocês vão concluir que realmente esse é o MDC deste par de números. Né? Certo, pessoal? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Então tá, beleza. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Ó, quando os números inteiros envolvidos, A e B, tiverem somente como divisores comuns os números inteiros 1 e menos 1, né? Isso vai acontecer em certas situações, né? Por exemplo, 2 e 5. Né? Qual é o máximo divisor comum de 2 e 5? É 1. Dá para fazer de cabeça, né, pessoal? Quais são os divisores de 2? 1 e 2. Né? Quais são os divisores do 5? 1 e 5.
né? O maior divisor comum aos dois é 1. Né? Vamos pegar o menos 9 e o 16. Né? O menos 9, ele é um produto de fatores primos que são potências de 3, né? É menos 3 ao quadrado. E o 16 é 2 elevado a 4. Né? Então, como esses primos 2 e 3, né, que aparecem na decomposição, eles aparecem de modo separado, né, não tem nenhum fator comum aos dois números, né, o 9 não tem nenhum fator primo igual a 2 na sua decomposição, e o 16 não tem o fator primo igual a 3 na sua decomposição. Né, o maior divisor comum entre esses dois números aqui também é 1. Né. E no caso, né, do menos 27 e do menos 35, é uma situação semelhante. Né? O menos 27, o que é? Ele é menos 3 ao cubo. Né? E o menos 35 é menos 5 vezes 7. Né? Então, como não tem fatores primos em comum na faturação desses dois números, o maior divisor comum, né, desses dois números é 1. Tá? Então, considerando sempre o MDC um número positivo. Tá? Então, estes números, quando tem o MDC igual a 1, tem um nome importante aí na teoria dos números, são chamados números primos entre si. Certo? Dois números inteiros, A e B, são ditos primos entre si ou primos relativos quando o MDC desses números é igual a 1. Então, dois números inteiros A e B são primos entre si quando o MDC de A e B for igual a 1. Certo? Então, aqui nos exemplos, ó, o 2 e o 5 são primos entre si, né? O menos 9 e o 16 são primos entre si, o menos 27 e o menos 35 também são inteiros primos entre si. Tá? Esse conceito, sabe, tá, pessoal, só vale para números inteiros, né? Não tem como a gente estender esse conceito aí para outros conjuntos de números. E, muito bem. Então, neste caso, né, quando isso acontece, existe um teorema que diz o seguinte: sejam A e B números inteiros, não sendo ambos iguais a zero. Né? Porque se um deles for igual a zero, se os dois forem iguais a zero, aí o teorema, né, deixa de fazer sentido. Tá? Então, um deles pode ser igual a zero, mas não os dois. Então, A e B são primos entre si, se e somente se existem inteiros x e y, tais que o AX mais BY é igual a 1. Tá? Então, toda vez que eu tiver um par de números primos entre si, ou primos relativos, é porque existe uma combinação entre aqueles números inteiros, né, com coeficientes inteiros, que são o x e o y, tal que a x mais by é igual a 1. Quer ver? Antes de eu olhar aqui a demonstração, vamos pegar aqui os exemplos. Ó. 5 e 2, né? Vamos pensar aqui, ó, uma combinação entre o 5 e o 2, de modo que o resultado da combinação seja 1. Por exemplo, 5 vezes 1 menos 2, vou botar aqui, ó, mais 2 ponto menos 2. Ó. Então, o x é 1 e o y é menos 2. 5 menos 4 dá 1. Né? Então, esta é uma combinação desses dois números que resulta igual a 1. Essa combinação é única? Existe uma única solução? Não. Né? Existem várias outras possibilidades, pessoal. Né? Por exemplo, eu posso fazer essa combinação aqui, ó. Cinco vezes menos 1 mais 2 vezes 3. 6 menos 5 vai dar 1. Né? Então, sempre que o MDC, sempre que eu encontro uma combinação de dois números inteiros com coeficientes inteiros, que o resultado da combinação linear é igual a 1, é porque o MDC dos dois números é 1. Né? Vamos olhar para o 16 e o menos 9 aqui. Vou pensar aqui, ó. Qual é a combinação desses dois números
temos aqui um x, né, mais um 16 vezes um y, e o resultado é 1. Né? Por exemplo, vamos pensar aí. Por exemplo, ó, 16 vezes 4 é 64, né? E aqui eu boto 7, ó. Menos 9 vezes 7 é menos 63. Mais 16 vezes 4, que é 64, dá 1. Né? Então, é possível achar essa combinação aqui. Então, vamos pegar aqui o menos 27 e o menos 35, vamos ver. À medida que os números aumentam, né, de valor, né, é mais difícil, mas a gente tem que descobrir. Então, eu quero descobrir um x e um y, que multiplicados por menos 27 e menos 35, respectivamente, né, o resultado dessa combinação seja 1. Esse é mais difícil, né, pessoal? Pensar aqui, por exemplo, menos 27 vezes 3 dá 81. E aí, pessoal? Esse aqui vamos deixar assim, ó. Eu agora não sei aqui a resposta, eu vou tentar descobrir. Aí, na próxima aula eu tento responder. Quanto é que deve ser o x? E quanto é que deve ser o y? Vamos tentar descobrir para a próxima aula. Vamos voltar para a demonstração do teorema. Na demonstração, se o A e o B são primos entre si, isto é, se o MDC entre o A e o B é igual a 1, então o teorema anterior garante a existência de inteiros x e y que satisfazem a condição ax mais by igual a 1. Né? Então, a implicação, né, que supõe que A e B sejam primos entre si, isso implica ax mais by igual a 1 com x e y inteiros, é uma consequência do teorema anterior. Né? Agora, vamos considerar a volta do teorema. Suponha que existam inteiros x e y, tais que ax mais by seja igual a 1. Né? Então, vamos chamar de D o MDC entre A e B. Tá? Eu quero mostrar que o D vale 1. Né? Então, como o D é divisor de A e D é divisor de B, segue que o D é um divisor de ax mais by. Tá? Esse símbolo aqui, pessoal, ó, a gente lê assim, né? D divide ax mais by, ou seja, D é divisor de ax mais by. Isso aqui é uma consequência, né, de x e y serem números inteiros. Então, como por hipótese o MDC é um divisor tanto do A quanto do B, ele divide qualquer combinação entre inteiros formada por A e B. Mas isso aqui é igual a 1, né? Então o D é um divisor de 1. Então, como D é um número positivo, segue que o D tem que ser igual a 1. Né? Portanto, toda vez que existir uma combinação linear entre números inteiros A e B, formada por números inteiros x e y, que resultem nesta igualdade aqui, é porque o MDC
dos dois números é igual a 1. Muito bem. Então, agora aqui, ó, eu vou aproveitar estes resultados, né, e vou resolver. Quem é que, se vocês têm o livro aí, pessoal, né, eu peço que vocês deem uma olhada, no capítulo 3, na página 40. Vocês têm a condição de ver aí, não? Eu tô sem. Então, oi? Quem é que falou? Guilherme, eu tô sem o livro. Ah, tá sem livro aí agora, Guilherme? Tá. Uhum. Mas depois eu leio, fica tranquilo. Tá. Não, tudo bem. Então, assim, ó, eu vou só ler o enunciado. Esse é o enunciado aqui, ó, tá? Uhum. Pede para calcular os divisores de zero nos seguintes anéis: Z6, Z8, Z18 e o Z60. Pode ser que o número lá seja diferente na tua edição, mas esse é o enunciado, tá? Bom, então eu vou fazer aqui, né, alguns dos itens deste exercício 2 aqui. Então vou considerar aqui o Z6. Lembrando lá a definição, né? O que é o Z6? É o conjunto das classes de equivalência que resultam da gente efetuar a congruência módulo 6, né? Então, a gente coloca numa mesma classe de equivalência todos os números que têm resto igual a os restos iguais na divisão por 6. Então, eu tenho os múltiplos de 6 que vão deixar resto zero, né? Que vão formar a classe do zero. Então, todos os múltiplos de 6 vão formar essa classe, que é a classe dos números inteiros que deixam o resto zero na divisão por 6, né? O 0, o mais ou menos 6, o mais ou menos 12, o mais ou menos 18, né? Todos os múltiplos inteiros de 6, quando a gente divide esses números por 6, deixam o resto zero. Aí vem os números que deixam o resto 1 na divisão por 6, né? O 1, o 7, o 13, né? Os múltiplos de 6 mais 1, né? O menos 5, o menos 11 e assim sucessivamente. Então, esses números vão formar a classe dos números que deixam o resto 1 na divisão por 6. A classe do número 1. Aí vem os números que deixam o resto 2 na divisão por 6, ou seja, o 2, o 8, o 14 e assim sucessivamente. Tá? A classe do 2. Depois vem a classe do 3, que são os números que deixam o resto 3 na divisão por 6, qual seja o 3, o 9, né? 9 dividido por 6 dá 1, sobra 3, né? Como se diz. Então, depois vem os números que deixam o resto 4 na divisão por 6, né? O próprio 4, né? O 10, né? Que na divisão por 6 dá 1 e sobra 4, né? E assim por diante. Depois vem os números que deixam o resto 5 na divisão por 6, que são, essa classe é formada pelo próprio número 5, pelo número 11, pelo número 17, né? Por exemplo, 17 divide por 6, dá 2, 2 vezes 6, 12, sobra 5, né? Então, todos os números que deixam o resto 5 estão naquela classe ali. E quando chega no 6, volta para o 0. Né? Então, o número, o conjunto Z5, ele é um conjunto finito, né? É um conjunto finito que tem apenas 6 classes de equivalência. Opa. Então, esse é o conjunto. Muito bem. Então, o que acontece? Dentro desse conjunto, né, o que o autor pede aqui nesse exercício é verificar se existem classes diferentes de 0, mas que multiplicadas resultem na classe do 0. Né? Então, quais são
Quais são os divisores de zero? Então pense aí, quais são os números, quais são as classes dentro desse conjunto que multiplicadas podem resultar na classe do zero. Pensem aí um minutinho. Quem descobrir pode falar. Isso, tem, é mais aqui, Guilherme. Menos 27. Isso. Menos 27x mais menos 35y igual. Exatamente. Não, mas deixa para pensar nesse depois. Vai ter tempo, vai ter tempo. Menos 13 e 10. Ah, esse dá certo, né? 350. Ah, é. Isso mesmo. E o legal é que não existe solução única. Viu? Depois que tu encontra uma, aí tem infinitas. Bacana. Aqui, ó, nesse exercício aqui, no exercício 2, que está em tela aqui, destacado, a ideia no Z6, né, que é esse conjunto aqui, ó, a ideia é tentar descobrir duas classes de equivalência dentro desse conjunto que sejam diferentes de zero, mas ao serem multiplicadas, o resultado vai dar a classe do zero. E aí, pessoal, quem chuta? Pode chutar aí, não tem problema. A classe do 2 e do 3? Mas 2 e 3? 2 e 3, exatamente. A classe do 2 e a classe do 3. Por quê? Ó, se eu fizer a multiplicação dessa classe, vou botar na outra linha aqui, o símbolozinho lá da multiplicação. Agora eu vou multiplicar pela classe do 3. Pela definição, né, de classe de equivalência, né, a gente tem que multiplicar as classes fazendo a multiplicação dos elementos. 2 vezes 3, né? Vamos botar aqui, 2,3 ali dentro da barra que representa a classe de equivalência. Né? Agora, 2 vezes 3, né, a gente sabe que é 6. Vamos fazer aqui. Dá 6. Mas a classe do 6 dentro desse conjunto é igual à classe do 0. Certo? Então, realmente, esses dois elementos são divisores de zero, porque são diferentes de zero, mas ao serem multiplicados, o resultado é igual a zero. Quem dá outro exemplo? Dentro desse mesmo conjunto Z6. Existe uma outra solução.
Tá assim. E aí, pessoal, quem enxergou outra solução possível? Três e 4? 3 e 4. Bom, aqui a ideia é a seguinte, né? Como o conjunto tem poucos elementos, a gente vai testando, né? Pega duas classes e multiplica. Ó, se eu fizer, né, a multiplicação dessas duas aqui, ó, pontinho aqui de multiplicação. Vai ficar vamos botar a barrinha ali. Vai dar classe de 3 vezes 4, porque essa é a definição, né? A gente multiplica, ó, vai dar classe de 12. Mas a classe do 12 é igual à classe do zero, porque o 12 é um múltiplo de 6, né? Então, quando eu divido 12 por 6, o resto é zero. Então, esta classe é exatamente a classe do zero. E essas são as soluções possíveis, né, dentro desse conjunto Z6. Né? Por exemplo, 2 vezes 5, se eu multiplicar, vai dar 10, que é igual a 4. Né? Então, 2 e 5 não são divisores de 0 no Z6. Né? Se eu multiplicar 2 vezes 4, vai dar 8, que é igual a 2. Né? E 4 vezes 5 vai dar 20, que é igual a 2, né? Dentro do Z6. 4 vezes 1 é 4, 5 vezes 3, 5 vezes 3 é 15, 15 dentro do Z6 vai dar 3, né? Certo? O que mais que poderíamos fazer? 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, né? Então, essas são as possibilidades, né, para essa pergunta aqui. Né? São divisores de zero, são o 2 e o 3 e o 3 e o 4. Então, eles andam juntos, né? Eles andam juntos. O 2 e o 3 são divisores de zero. Tá? E o 3 e o 4 são divisores de zero. E não adianta considerar separadamente, porque eu tenho, ao dar um exemplo desse tipo, né, eu tenho que apresentar um par de valores que sejam ambos diferentes do zero, daquele conjunto, mas que multiplicados o resultado seja igual a zero. Tá? Essa é a ideia, esse é o significado de dizer que dois números são divisores de zero. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida aí sobre esse cálculo? Tranquilo? E aqui o item B, digamos assim, né? Vamos pegar o Z8 aqui, ó. O que é o Z8? Né? O Z8 é esse conjunto aqui, ó. Acrescido da classe do 6, classe do 6 e da classe do 7. É porque quando a gente efetua divisões de números inteiros por 8, os possíveis restos estão todos aqui, ó. São números que podem, os números inteiros na divisão por 8 podem deixar resto 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 ou 7. Né? Os múltiplos de 8 deixam o resto 0 na divisão por 8. Né? O 9, por exemplo, deixa resto 1 da divisão por 8 e assim sucessivamente. Né? A ideia é semelhante ao Z6.
Então, por exemplo, quem pode... Aí já pode ter uma pista, né, pelo exemplo anterior. Divisores de zero em Z8. Quem pode indicar aí duas classes diferentes de zero que multiplicadas vão dar zero. Ó, vou deixar aí. Aparecendo aqui o exemplo anterior. 2 e 4. Sim, 2 e 4 é uma solução. Aqui dentro do Z8. Ó. 2, a classe do 2 é uma solução junto com a classe do 4, né? Se ele tem que ter uma justificativa, né? Se eu pegar esses dois elementos e multiplicar dentro do Z8, o que vai acontecer aqui, né? De novo, né? Aqui. Estranho isso aqui. Só um minutinho, já beijo aqui. O 4 e o 4... Não, se tu pegar e multiplicar a classe do 4 pela classe do 4, né, pode perfeitamente, vai dar 16, que é igual a zero. Perfeitamente. Tá? Não tem nenhum problema. Tu pode, por exemplo, pega um número que deixa resto 4 na divisão por 8, digamos no 12. Tá? Multiplica por ele mesmo. Vai dar 144, que é um múltiplo de 8. Né? Então, perfeitamente, tu pode pegar dois elementos da mesma classe. Né? O que interessa é que sejam ambos diferentes de zero, que é o caso. Né? O 4 é diferente de zero. Mas vamos só concluir aqui, ó, por favor. Aqui vai dar 8, né? Que no Z8 é igual à classe do zero. Né? Outros divisores de zero. Z8 são a classe do 4, classe do 4, né? 4 vezes 4 vai dar 16. E o que mais? Dentro do Z8. Será que são só esses? 3 vezes 4 é 12, né? Que deixa resto 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 4. 4 vezes 6, ó. Também é. Né? Depois a gente escreve a justificativa. Porque aqui, ó, pessoal, ó, quando eu multiplicar o 4 por 6, vai dar 24, né? E 24 também é múltiplo de 8, né? Então, toda vez que eu achar um produto que é múltiplo de 8, ele representa uma casa do zero. Vamos fazer o cálculo desse segundo exemplo que o Guilherme falou aqui. 4 vezes 4, né? Ó, aqui vai dar 4 vezes 4, que é 16. E o 16, a classe do 16 dentro daquele conjunto é igual a zero. Tá? O 4 e o 6 é a mesma coisa. Vamos fazer aqui. 4 vezes 6, a classe do 4 multiplicada pela classe do 6. O que significa isso, como o Guilherme falou? Pega um número que deixa resto 4. Tá?
que deixa resto 4. Por exemplo, na divisão por 8, dá 12. Ele deixa resto 4 na divisão por 8. Ele deixa o 12 lá. Pega um que deixa resto 6. 14. Agora faz 12 vezes 14. Quanto é que dá 12 vezes 14? Dá 168. Se vocês dividirem 168 por 8, dá exatamente 21. Tá? Então aqui vai dar a classe do 24, né? Que dentro do Z8 é igual à classe do 0. Será que tem mais algum par aqui, pessoal, dentro do Z8? Acho que não, né? 2 vezes 4 é 8, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 6 é 24. Acho que essas são as possibilidades. Com 7 não vai ter nenhum, né? 2 vezes 7 é 14, 3 vezes 7 é 21, 4 vezes 7 é 28, 5 vezes 7 é 35, 6 vezes 7 é 42, também não é. Acho que essas são as classes divisores de zero dentro do Z8. Captaram aí a ideia, então? Então, olha só, fica como exercício para vocês concluírem, então, para a aula que vem, esses dois aqui, ó, o Z18 e o Z60, né, apresentar todos os divisores de zero dentro desse anel aqui, que é o Z18, e dentro do anel do Z60. Né? Z18 são as classes de equivalência módulo 18, né? A gente vai ter as classes de 0 até 17. E o Z60 é definido pelas classes de equivalência módulo 60, ou seja, a classe do 0 até a classe do 59, né? Porque os números inteiros na divisão por 60 podem deixar restos de 0 até 59. Então, tem 60 classes, do 0 até o 59. Né? Aqui eu tenho 18 classes, de 0 até 17. Então, a ideia é procurar dentro desses conjuntos pares de classes diferentes de 0, mas que multiplicadas o resultado seja igual à classe do 0. Né? Então, são exemplos interessantes, né, de conjuntos que possuem divisores de 0. Né? Agora, curiosamente aqui, né, pessoal, só para a gente concluir, se eu pegar, por exemplo, o Z5, esse anel aqui não possui divisores de 0. Tá? E a explicação é que o 5 é um número primo. Certo? O fato de no 5 ser um número primo, né? Observa, tu não vai conseguir, dentro desse conjunto, quais são as classes do Z5? 0, 1, 2, 3 e 4, né? Pode testar todas as multiplicações possíveis de 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 4 vezes 3, 4 vezes 2. Qualquer multiplicação de duas classes diferentes de 0 não vai dar 0. Né? Isso vai acontecer sempre que o n for um número primo. Então, o Z3, o Z2, o Z5, o Z7, o Z11, todos esses números, todos esses anéis não possuem divisores de 0. Quando o n for um número composto, como nesses exemplos aqui, ó, 6, 8, 18, 60, a gente vai encontrar divisores de 0 nesses anéis. Bom? Então fica para vocês fazerem o item C e D aqui. Certo, pessoal? Então, é um exercício bem bacana, né, bem ilustrativo dessa ideia para a gente pensar nessas estruturas formadas pelos conjuntos dos números inteiros, né, especialmente no caso dos divisores de 0, né, que a gente está acostumado com o próprio conjunto dos números inteiros, né, os únicos divisores de 0, né, são 0. Né, para eu ter um par de números que
o resultado do produto desse par de números dê zero no conjunto dos números inteiros, um deles tem que ser zero, né? Se eu multiplicar dois números inteiros e o resultado for igual a zero, digamos, A vezes B igual a zero. Isso implica A igual a zero ou B igual a zero. Pode ser os dois ou pelo menos um, né? Mas no conjunto dos anéis formados pelas classes de equivalência módulo N, né, a situação muda de figura. Ok? Então, encerro por aqui. Continuamos na segunda-feira, falando desse interessante assunto aí da estrutura do conjunto dos números inteiros e seus subconjuntos e seus anéis definidos pela congruência módulo N. Então, pense aí nesses exercícios, a gente continua segunda-feira. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Boa noite.